medo. Bom, vamos lá. No Pergunte Qualquer Coisa, Davi Marques. Gostaria de saber se tu recomenda séries, filmes que tratam sobre essa questão de masculinidade. Recomendo. Vamos lá. Um filme fenomenal, chama-se A Última Fortaleza. É com Robert Redford. Se você quer entender, olha aqui. Se você, homem, quer entender o que é masculinidade, um bom filme, veja esse filme. A Última Fortaleza. Se não me engano, é esse nome. É com Robert Redford. Ele é um prisioneiro de guerra. Tá bom? Série, eu indico This Is Us. Gostaria que todos os homens aqui da Vintage vissem This Is Us. Indico, vivo falando dessa série. Tem uma caixa do Bourbon que ela estava falando de sério, de se ver This Is Us. E eu olhei para a cara dela assim, disse, tu não vai ver, por causa desse nome não vai te chamar atenção. Mas tu está perdendo uma grande série. Daí um dia eu passei de novo na caixa dela. Ela disse, qual é a série que tu me indicou aquele dia? Eu disse, This Is Us. Escrevi para ela. Acredito que ela começou a ver. Outra série que eu indicaria para os homens é Band of Brothers. Indico essa série. É fenomenal. Tá bom? Uma outra, não tão boa, mas boa. Não, é fenomenal, mas ela trata algumas questões de masculinidade. Ela apresenta a graça de Deus. É Hatfield e McCoys. São apenas 3 episódios. E apenas 3 de 1 hora, 1 hora e pouca, 2 horas. Eu sei que são 3 episódios. Próximo. Você nasceu no Evangelho? Não. Sou cristão desde os 15 anos. É isso aí. Falou, Leandro. Vai haver continuação do vídeo. É que o outro vídeo os guris editaram ali de um jeito que... Próxima pergunta, mas não tinha próxima pergunta, entendeu? Não vai ter. Lucas Silveira. Eu amo os nomes que o Instagram dá, assim. Usa esse nome. As pessoas acreditam, né? Como deve ser um evangelismo? Às vezes tem dificuldade de saber o que abordar, se é nossa condição pecaminosa ou o imenso amor de Deus pelos homens. As duas coisas. Nós precisamos andar com as pessoas. Se você não andar com as pessoas, você não vai conseguir falar do evangelho para elas. Jesus, antes de pregar alguma coisa, ele se fez homem, ele encarnou. Ele andou conosco. Ele comeu a nossa comida. Ele sentiu as nossas dores. Ele bebeu as nossas bebidas. Ele andou com a mesma gente, com o povo de Israel, usou as roupas deles. Nós precisamos fazer isso com o povo. Não é andar e não falar nada. Precisamos pregar o evangelho, mas precisamos andar junto com o povo. Nós teremos as respostas certas quando soubermos quais são as perguntas que a cultura está fazendo. E para saber quais são as perguntas, nós temos que ouvir a cultura. Eu ia pregar no começo desse ano, não a série de Efésios. Eu ia pregar para vocês uma série baseada em respostas do Evangelho a algumas músicas que a cultura canta. Cara, você pega uma música do... Qual é o vocalista do Rapa? É o Falcão? Falcão cantando junto com o Jota Quest. Ele canta, você precisa de alguém que te ajude a levantar ou que levante você, alguma coisa. Assim, a cultura está clamando por alguém que a levante. Nós temos que ouvir o que a cultura está cantando, o que é que a cultura está dizendo. Por isso que o John Stott escreveu um livro, eu gostaria que você lesse. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Então precisamos abordar as duas coisas, mas o principal, antes de abordar alguma coisa, é andar junto com o povo. Próxima. Messias, nossa. Como você conheceu a Cavalo Branco? Messias. O que eu vou te dizer? Eu sou o pai da Cavalo Branco. Conheci quando ela nasceu. Quando era um grupinho bem pequenininho de homens. Quando decidiu prosseguir com o movimento. Não, eu já respondi isso. Continuei assim, obrigado, eu vou continuar. Mas assim, a Cavalo Branco ela surgiu quando nós estávamos atrás dos pastores. Queríamos presbíteros para Vintage, fizemos uma reunião e era todas as semanas, era sábado às 9 da manhã, 10 da manhã ou 8 da manhã. E nós conseguimos os presbíteros e continuamos com a reunião, foi isso. Porque nós começamos a ver efeito nos homens. Comecei a fazer as reuniões, comecei a marcar uns horários um pouco difíceis, em alguns horários complicados, os homens começaram a vir, mas uma coisa que nunca deixou de ter na Cavalo Branco. Você vai dizer, o poder de Deus? Não, bacon. Desde a primeira reunião, desde a primeira, sempre teve bacon. Glória a Deus pelo bacon. Próxima.
Eu ainda quero provar, ainda me disseram que tem sorvete de bacon, né? Um dia leve o pastor para tomar um sorvete de bacon. Me chamo Jonathan. Bom, legal isso, cara. Você pode fazer um Instagram, me chamo e bota teu nome. É muito bom quando tiver já, né? Apesar, eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Como que será tipo assim, quem é o John@gmail? Quem é a Mary@gmail? Essa pessoa, tipo, quem deve ser, né? Quanto preciso ganhar para me casar? Bom, óbvio que menos do que os seus pais querem. Porque os nossos pais, eles querem que nós venhamos casar com tudo, e eles não casaram com tudo. Você precisa, para se casar, escuta o que você precisa: uma casa alugada. Você precisa de um colchão, não precisa de cama. Casalzinho novo, meu, um colchãozinho no chão é só vitória. Porque dependendo da cama, o casalzinho novo quebra, não dá. É muita empolgação. Então, não, um colchão no chão, uma geladeira, tá bom? Um fogão. Mais alguma coisa? Não, máquina de lavar, de começo não precisa. De começo? Negão, para casar, não, é bom, se tiver uma máquina de lavar, legal, beleza. Mas para casar não precisa. Entendeu? Mais alguma coisa? Só piada boa. Piada do Ismael. Oferecimento: papéis higiênicos Gouveia. Limpa, coça e penteia. Foi ruim, né? Beleza. Não, mas sério, gente, você vai se casar, você não precisa de muitas coisas. Você precisa de tá bom, uma máquina de lavar, beleza. Mais o quê? Oi? Não, mas isso aí normalmente vem com a casa, né? Hoje em dia tem, cara. Mas tudo bem, uma pia. Cara, tudo que você precisa para casar, a igreja provê para você. Seus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for um jovem dedicado, você for uma jovem dedicada, a igreja tem prazer de ajudar, cara. Eu tenho visto isso. Não tem por que pegar e viver em pecado, não tem por quê. Então, ganhando, cara, tem como sim, tá bom? Pouca coisa, não precisa de muito, não. Próximo. Por que o Grêmio não decora no Brasileirão? Por culpa da arrogância do Renato. O cara ganhou uma estátua e acha que é Deus. Próximo. O senhor acha de stand-up gospel? Cara, eu não acho nada de ruim, desde que não seja no culto, né? E eu acho que, eu vou dizer, os meus maiores professores no que envolve o púlpito, não o conteúdo, mas a forma, é stand-up. Se você quer aprender a falar em público, você tem que ver gente boa. Então, não estou falando de stand-up aí, Rafinha Bastos, não estou falando disso. Até ele não é ruim, mas eu não estou falando dele. Estou falando assim, tipo Chris Rock. Para mim, é um dos melhores professores de como falar em público. Você bota os vídeos do Chris Rock no YouTube e vê como que o cara consegue carregar uma plateia por 2 horas. Entendeu? Um negãozinho de 1,60 m e poucos. E o cara é fenomenal. Tá bom? Próximo. Qual o futuro das igrejas neopentecostais? Cara, não sei. Mas eu acredito que Deus está fazendo coisas muito lindas em alguns meios. O problema, meus irmãos, é que muitos de nós que se dizem reformados não querem que as igrejas neopentecostais acordem para o evangelho, porque daí nós não teremos quem xingar, quem criticar. Nós não teremos quem apontar o dedo. Daí, como nós não fazemos nada, e aqui eu estou dando, nós, né? Nós não fazemos nada, nós temos apenas uma serventia no mundo, falar mal das pessoas. Daí, quando essas pessoas acordam para o verdadeiro evangelho, a gente fica irritado. Eu me lembro quando o Marco Feliciano publicou um texto do Calvino. Esse cara brabo, mas eu, coitado, cara. Mas quando o cara publica os negócios do T.L. Osborne, xingo. Quando publica o negócio do Calvino, xingo. O cara não pode fazer nada, cara. É que nem... Você se lembra quando saiu o filme da Paixão de Cristo? Você se lembra? Se lembra? Não se lembra? Não se lembra ou não lembra? Os crentes, os crentes vão apoiar isso aí. Ficaram bravos. Eu disse, mas tá, quando é filme pornô, ficou bravo. Com razão. Quando é filme de Jesus, fico brabo. Mas os crentes são chatos, cara. Então, eu creio que Deus está fazendo algo. Deus está se movendo. Eu creio que nós estamos tendo princípios de um avivamento no Brasil.
Nós estamos vendo boa teologia sendo compartilhada, muita bobagem no meio. Sim, acontece. Muitas pessoas acordando, e muitas pessoas acordando para o mover do Espírito, para o poder do Espírito e para a boa teologia. Isso é um movimento de Deus. Nós precisamos ficar conectados com isso, orando por essas igrejas. Hoje, aqui na porta, nós estávamos, em dúvida sobre uma igreja aqui de Porto Alegre. Se era uma igreja verdadeira ou não. Sabe o que nós fizemos ali na porta da igreja? Nós nos abraçamos e oramos pelo pastor e pela igreja. Oramos, Senhor, abençoa essa igreja. Traga luz para o pastor. Não porque nós temos mais luz, nós somos melhores. Não. Somos um caco de barro, de nada. Nós oramos por essa igreja. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, ele diz: os quais são inimigos da cruz de Cristo, e eu falo isso com lágrimas nos olhos. Você imagina isso? Você falar algo contra uma igreja de forma correta, com lágrimas nos olhos. Seu peso, quando... Não tem problema você criticar. Você pode criticar. Mas deve doer na gente. Quanto mais velho eu fui ficando, mais difícil para mim é chamar alguém de herege. Eu tinha uma facilidade, a Mariana se lembra, uma facilidade com herege. Heresia, algo muito sério, cara. Eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas nesses meios ainda. Próxima. Você sente saudade quando era um neopentecostal? Inocente? Não. Seu jejum de internet acabou? Próxima. Sérgio Bonato, se o professor Xavier mexe as coisas com a mente, por que ele não faz isso com as pernas? Acho que é porque as pernas dele não é de metal, né? É isso? Hã? Ah, é verdade. É verdade, né? Algum geek aí me ajuda? Ele não mexe, viu? Caí numa heresia. Vocês viram o que aconteceu? Obrigado, Brogni. Tu me livrou disso. Se cuidem com o Sérgio Bonato, ele é uma pessoa perigosa. Próxima. Tiago de Moraes Kiefer, como evangelizar no contexto de universidade? Sei que o Espírito Santo é quem convence as pessoas, mas como encontrar brechas para a pregação em um lugar onde as pessoas majoritariamente têm aversão aos evangélicos? Eu diria que você tem que fazer duas coisas. Uma, você deveria ler o livro do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo. E deveria ler um segundo livro também do Ed Stetzer, que é Desvendando o Código Missional. O Ed Stetzer, nesse contexto, ele vai falar de uma igreja que existe em universidades, não é um ministério para eclesiástico, não é Ervaú, não é isso que eu estou falando, tá? ABU, ai, tão legal, nós somos legais. Não é disso que eu estou... Não, brincando, cara, ABU nem é isso, nada. Claro que é. Então, assim, não estou falando disso, mas o Ed Stetzer, ele tem esse livro, ele conta de uma igreja, não é movimento para eclesiástico, é uma igreja que ela estudou, escute isso aqui, ela estudou a igreja subterrânea da China e ela pegou a mesma forma de ação missional e evangelismo da igreja subterrânea na China e ela aplicou isso nas universidades nos Estados Unidos. E eles, não é que eles têm grupinhos de oração, não, eles têm igrejas nas universidades. Você tem noção disso? Pastor, disciplina, presbítero, diácono, e tudo escondido, com base nas igrejas subterrâneas da China. Então eu diria para esse pessoal, assim, para a gente ter uma noção mesmo, leiam esses dois livros, Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, e Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer. Nós devemos ter um desapego ao formato convencional de igreja. Não, nós temos que ter a igreja desse jeito, assim, não. Um desapego, um apego ao que é bíblico. Presbíteros, diáconos, ceia, pregação do evangelho. Gente, bem rápido. Houve um momento em que havia uma grande perseguição, não me lembro em qual país da Europa, uma enorme perseguição. Sabe como eles faziam culto? Eles se reuniam embaixo de uma ponte, um irmão chegava com um casaco, ele trazia os elementos da ceia, um outro trazia um hino, um inário, eles, assim, se reuniam rápido, umas 15 pessoas, se reuniam, cantavam um hino, oravam uma oração de 2 minutos, havia uma pregação de uns 2, 3 minutos, eles participavam da ceia e se espalhavam. Igreja, pregação do evangelho, sacramento, líderes, era uma igreja. Só que havia uma perseguição. Eles faziam culto, eles eram fortalecidos pelo Espírito.
O Espírito Santo dinamizava isso para o contexto deles. E eles continuaram, e a igreja não morreu. Então nós temos que ter uma noção que a igreja pode operar em diversos formatos. Mas existem coisas da igreja que não mudam. Então, nós temos que estudar a eclesiologia, então, né? Eu acredito que uma plantação de igreja nesse contexto seria algo muito bom, muito bom. Precisamos de pessoas preparadas na Bíblia e na cultura para esses contextos. Próximo. Isso aí? Então é isso aí, pessoal.